barco ou não, mas é para desafiar os irmãos. O barco de Jesus, o que é que o menino Carlinhos quer dizer com isto? Tá bom? Eu vou usar 4 passagens da Bíblia, muito conhecida a todos os irmãos, para dar alguns exemplos, para colocar alguns princípios, alguma base nisto que eu quero apresentar aos irmãos hoje. E eu vou tentar fazer com que não sejam 4 mensagens, é mesmo só 4 passagens, está bom? Então, eu vou tentar ler rápido. Eu sei que o pessoal normalmente gosta de projetar os versículos, mas eu hoje vou trocar aqui um bocadinho as voltas ao pessoal. Portanto, vejam lá se conseguem acompanhar isto, está bom? O primeiro barco, eu vou-lhe chamar o primeiro barco porque é um barco que fala sobre a primeira vez que Jesus encontra os discípulos. Na realidade, eles ainda não eram discípulos, eram só aqueles pescadores que estavam a limpar as redes. Se os irmãos se lembram, isto é narrado no livro de Lucas 5. Eu vou saltar algumas coisas e normalmente eu tenho a tendência de ler também numa versão diferente dos irmãos. Esta versão não é de português de Portugal, também não é de português do Brasil, é português do Luxemburgo. Bom. E o autor, se calhar os irmãos já estão a perceber quem é, não é? Então, no livro de Lucas 5, eu não vou começar já a ler, mas só para contextualizar, Jesus aparece ali, vem com uma multidão que o segue, ele está a ministrar às pessoas, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, Jesus está a fazer um culto, e estão ali uns pescadores, e ele pede o barco emprestado para poder estar a pregar para as pessoas, a ensinar as pessoas. E é neste contexto que aparece aqui no versículo 4, do capítulo 5, diz que Jesus acabou de falar à multidão e ele virou-se para Simão e disse: olha, leva o barco, bem lá para o meio do lago e então tu e os teus companheiros lancem a rede. E Simão, ainda Simão, respondeu a Jesus, disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nós pescamos tling. Não, é melhor assim. Zerinho. Mas depois ele diz o seguinte: mas como foste tu que disseste, como a instrução vem de ti, então nós vamos fazer conforme tu disseste. E diz-nos a seguir que então eles foram, e a pescaria foi de tal maneira que eles estavam quase a afundar. Eles chamaram outro barco, e a pescaria foi de tal maneira que quando vinham os 2 barcos para a terra, vinham os 2 a pique, vinham quase os 2 a afundar. Então, eles receberam o seu milagre. Amém? Nestas 4 passagens que eu vou ler, há 4 coisas em comum: Jesus, os discípulos, barcos e milagre. E nesta primeira passagem, só ressalvar aqui algumas coisitas. A primeira é nós entendermos que neste contexto aqui, os discípulos ainda não eram discípulos, e eles nem tampouco tinham a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Era o Mestre. É como hoje, vamos dizer, era a linguagem da época para aqueles que sabiam as leis de Deus, que ministravam a palavra de Deus. Vamos dizer assim, na linguagem de hoje, posso dizer, era o pastor. Para eles não era o Filho de Deus, era o pastor. Ensinava as Escrituras e mesmo assim eles queriam a instrução do pastor. Eu espero que esteja a estar a falar com uma igreja que segue a instrução do seu pastor. Amém? Porque é a pessoa enviada por Deus para trazer revelação, direção da palavra para a visão da vossa igreja. Amém? Amém. Uau. A próxima coisa que eu queria falar ainda para ressalvar aqui é que o milagre não dependeu da fé dos pescadores. Dependeu deles seguirem a instrução ou não. E a instrução parecia um bocadinho complicada de seguir. Se calhar alguns de vocês estão aqui hoje e também andaram, como é que eu ia dizer, a noite toda, os pensamentos, a dar voltas na cama, porque têm uma dificuldade e ainda está por ser resolvida.
Se calhar não foi esta noite, se calhar não foi como os discípulos que fizeram, como é que se chama? Trabalhar por turnos. Fizeram o turno da noite e apanharam nada, mas conseguiram a instrução de Deus para a sua vida na hora em que era menos provável. Irmãos, eles estavam cansados porque trabalharam a noite toda. Eu às vezes fico a pensar, poxa, então Jesus, ele teve que fazer um culto, era muito mais simples, ele levantar uma oferta no final do culto, chegar aos discípulos e dizer, olha, está aqui uma oferta para vocês por terem alugado o barco. Isso é que era. Mas não, Jesus deu uma instrução para eles ficarem com o seu barco cheio. Às vezes nós queremos ver Deus agir de uma forma mais rápida, mas quando nós estamos dispostos a seguir a sua instrução para a nossa vida, e às vezes não é fácil. Às vezes nós, na nossa própria força, estamos a tentar resolver a situação. Eu queria dizer aos irmãos, se hoje está aqui, vê o lugar certo, para ter um encontro com Deus, para que Deus possa ministrar à sua vida, mais vale a pena seguir uma instrução de Deus para a sua vida e alcançar o resultado. Guardem este pensamento, irmãos. Mais vale um dia de favor na nossa vida, que uma vida inteira de labor. Amém? Vamos para o segundo barco? Já vimos que o primeiro barco não era o barco de Jesus, não é? Acho que deu para perceber isso. Então, o segundo barco é um barco muito interessante. Eu gosto desta passagem porque diz que é um barco onde Jesus dormia. Só que é um bocadinho estranho pensar como é que se consegue dormir no meio de uma tempestade. Nós costumamos dizer que Jesus é a rocha da nossa salvação. Mas olhem que ele parecia que dormia como uma pedra também. É só a rocha da nossa salvação. Vamos cá ver alguns detalhes aqui. Então, o primeiro barco fala-nos sobre seguir a instrução de Deus para a nossa vida. O próximo barco tem algo diferente para nós. Diz que Jesus subiu no barco. Eu estou em Mateus 8, 23. Jesus subiu no barco e os discípulos foram com ele. Isto é uma informação muito importante, porque quando se levanta uma tempestade a seguir, nós precisamos de lembrar que eles estavam a fazer a vontade de Deus. E esta é a primeira coisa que eu questiono aqui. Porque é que quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, parece que tem de se levantar uma tempestade? Puxa, até nem parece fazer sentido nenhum. Então, mas eu ando aqui a fazer a vontade de Deus. Eu até segui Jesus. Nem foi de uma instrução que ele me deu. Ele entrou no barco e eu fui atrás dele. Passo atrás dele e eu estou no barco. E agora levanta-se uma tempestade e o barco começa a meter água. Toda a gente aflito. E o que é que Jesus estava a fazer? Eu não vou imitar Jesus a ressonar, tá bom? Que coisa, hein? Mas diz que quando eles acordaram Jesus, eu penso que Jesus tinha vontade era de gritar com os discípulos, parem, não me acorda, que eu quero dormir. Mas ele foi gritar, foi com a tempestade. Gritou ao vento, gritou às ondas do mar e... Mas Jesus deu ali um toquinho ali aos discípulos. Aqueles servos do Senhor Altíssimo, que estavam assim. Homens de pouca fé. Ou, onde é que está a vossa fé? E nós ficamos às vezes a olhar onde é que estava a fé dos discípulos. Mas onde é que anda a nossa fé? Quando nós estamos a fazer a vontade de Deus e a tempestade se levanta. Eu vou dar aqui uma dica aos irmãos. Porque é que, estando nós com Jesus no barco conosco, se levanta uma tempestade? Porque sempre que nós estamos a fazer a vontade de Deus, nós estamos a exercer o domínio que fala do reino dos céus. E esse domínio começa a tomar posse, começa a destronar aquilo que é obra das trevas.
É melhor eu ler. Está mais bonito se eu ler, tá bom? Para reforçar aqui a ideia. Sempre que estamos a fazer a vontade de Deus, estamos a exercer domínio que vem do reino dos céus para destruir as obras do reino das trevas. Sabem porque é que aparece a adversidade e a tempestade quando estamos a fazer isso? É uma reação do inimigo. Se lhe estão a tirar terreno, ele vai ter de reagir. Pois, se o irmão faz luta espiritual, se o irmão realmente segue o propósito de Deus para a sua vida e aquilo que faz muda a situação e transfere coisas que estavam no reino das trevas para o reino da luz, é um bocadinho normal que o inimigo fique aborrecido. Então não quer dizer que se está a passar dificuldades que às vezes seja porque fez alguma coisa de errado. Às vezes você está mesmo a fazer a coisa certa. Amém? Outra coisa interessante que está aqui é que apesar deles terem falta de fé, vejam esta, Jesus atendeu ao pedido ou não pediu? Ou não atendeu? Então mesmo que haja um bocadinho de falta de fé, quando nós o buscamos, Ele não deixa de ouvir a nossa oração. Agora reparem, Jesus está-lhes a querer ensinar algo importante. O que é que Jesus fez? Vou dizer assim, Ele falou à tempestade. Ele falou em autoridade à tempestade. Aquilo que Jesus realmente está aqui a querer ensinar aos discípulos, eu creio que está a querer ensinar a nós hoje, é sermos imitadores de Jesus. Quando Ele se levanta e há uma tempestade, estamos a fazer a vontade de Deus, então não há tempestade que possa permanecer diante de nós. Nós falamos à tempestade e a tempestade... Amém? É importante, sabem? É importante nós falarmos das dificuldades, das tribulações, daquilo que nos perturba, irmos e falarmos, colocarmos isso diante de Deus. Mas o que Deus está a ensinar-nos é que há alturas na vida que nós precisamos de falar às dificuldades, às tempestades, às adversidades, sobre o grande Deus que nós temos. Tomar posse e autoridade sobre as circunstâncias. E nós vamos ver o nosso Deus a ser fiel, porque tudo se acalma. Há uma promessa que Jesus deixa e nos deixa a nós hoje. Fala sobre, neste mundo, termos aflições, mas termos bom ânimo. A parte que eu mais gosto é quando Jesus diz, eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós. Eu não sei se os irmãos se lembram o que é que já cantaram hoje aqui. Ele luta por nós, Ele já venceu por nós. Uau, que Deus bom que nós temos. Amém? É interessante pensar que o nosso inimigo, quando aparece tanto de nós, a reagir por nós estamos a fazer algo para o reino de Deus, ele já vem derrotado. Porque Jesus já venceu. Oh. É estilo cão que ladra, mas não morde. É tipo o leão que começa a brumar, mas é só mesmo fogo de vista, porque é um gatinho. Miau. Então este segundo barco fala-nos de nós usarmos a autoridade que Deus nos deu. E também conseguimos ver que se Jesus subiu para um barco, também não é este o barco de Jesus. Onde é que anda o barco de Jesus? Vamos para o terceiro barco? O terceiro barco, nós acabamos de ver Jesus a dormir no barco, agora nós vamos para aquela passagem em que Pedro, andou sobre as águas. Em Mateus 14, 22, e também para colocar as coisas no contexto, Jesus é que ordenou. Jesus deu a instrução aos discípulos, olha, vocês vão diante de mim, eu ainda vou orar ao Pai,
Acontecido muita coisa naquele dia. Só para colocar os irmãos no contexto, tinha sido o dia em que Jesus tinha recebido as notícias da morte do João Batista. E o que Jesus estava a procurar fazer naquele dia era realmente não estar com ninguém. Ele pegou num barco para passar para o outro lado porque ele queria estar a sós com Deus. E quando ele chega ao outro lado, o povo que viu que ele estava aí para o outro lado, foram assim espertalhões, deram uma volta ao lago. E quando Jesus chega lá, já estava uma multidão para o receber. E esta? Jesus a precisar de uma pausazinha, a precisar de um descansozinho, a precisar de pôr as suas emoções com o seu pai, a viver um momento de dor, um momento de dificuldade. E, mesmo assim, quando olhou para a multidão, diz que o coração dele se compadeceu pelas pessoas. Ele não teve mais a olhar à sua necessidade, àquilo que ele ia fazer. Ele tirou tempo a cuidar das necessidades dos outros. Às vezes eu conheço pessoas que, por causa das dificuldades que vão vivendo, esquecem-se que podem ser de ajuda para os outros. Então eu espero que os irmãos, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, possam ajudar aquelas pessoas que Deus colocar no vosso caminho. Porque Deus certamente vai abençoar esse vosso coração. Compadecer pelos outros, mesmo quando as coisas não estão bem. Isto é um parênteses, vamos olhar aqui à passagem. Eu vou ler na minha versão, tá bom? Não vou ler a versão que está aqui. Portanto, Mateus 14, 22. Então, Jesus enviou os discípulos, eles foram à frente e diz, a uma certa altura, começou-se a levantar um vento e as ondas batiam fortes, porque o vento soprava contrário. Ok? E depois diz que Jesus foi para ir ter com eles já de madrugada, foi ao encontro dos discípulos, a andar pelas águas. E o que é que aconteceu quando eles viram? Quem vai lá? Eles viram e pensaram assim, opa, nós somos os discípulos do Deus Altíssimo. Os discípulos de Jesus. Com certeza aquela coisa que vem lá ao fundo é um anjo enviado pelo Senhor. Não. Aqui está, os nossos discípulos ainda aprendem muita coisa com Jesus. Eles olharam e viram, é um fantasma. Às vezes consigo me imaginar na cabeça daqueles discípulos ainda com tanto para aprender com Jesus. Às vezes penso em nós também. Tanto temos para aprender com o nosso Deus. Eu às vezes penso que a primeira experiência de terem vivido uma situação de tempestade e Jesus estava no barco, esta já passou, mas agora vem uma situação parecida. E eles mostraram que não estavam a ser bons alunos. Porque assim que se levantou um ventinho, não disse que era uma tempestade. Era um vento forte. O que é que vocês acham que eles começaram a pensar? Para ficarem tão assustados? O mesmo que nós fazemos às vezes. Opa, se isto começou agora a levantar o vento, daqui a um bocado torna-se uma tempestade. Opa, estamos mesmo com azar. Jesus não está no barco, ai de nós. Opa, estou a ver uma coisa lá ao fundo, isto agora vai de mal a pior. Pois é. Para onde é que se foi a nossa fé? Na realidade, eu gostava de frisar isso. Eles viram uma circunstância e na sua mente eles começaram a dar lugar a algo que não vinha de Deus. Se nós olharmos para 2 Timóteo, em 2 Timóteo 1, 7, cortar aqui umas coisinhas, diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Eu gosto disto. Na outra versão que nós conhecemos mais, não é? Diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e uma mente sã. O que os discípulos
começaram a sentir, a olhar para as circunstâncias, a olhar para as dificuldades, falou que eles estavam a precisar de uma mente sã. De lembrar que realmente esse espírito, o espírito que eles realmente estavam a sentir, vinha de onde? Uma coisa eu vos digo, não vinha de Deus. Nós acabámos de ler, não é? Deus não nos deu um espírito de temor. Mas foi a isso que eles deram lugar, quando se viram aflitos. Então eu queria lembrar aos irmãos, quando Jesus nos dá uma instrução, mesmo que ele pareça não estar no barco, lembrem-se que foi ele que deu a instrução. Eles estavam a fazer aquilo que era certo. Eles estavam a fazer aquilo que Jesus disse para eles fazerem. Mas depois deram lugar ao espírito errado. Precisamos ter um espírito de poder, um espírito de fortaleza. Não é por acaso que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Jesus muda o nosso nome também, para sermos rochas firmes, fundamentadas naquele que é a nossa rocha da salvação. Amém? Então, aqui se calhar eu vou ficar... Não, vou só lançar um desafio só. Jesus disse, olha Pedro, porque é que duvidaste? Eu desfoquei um bocadinho a atenção de Pedro, porque normalmente quando a gente lê isto é por falar de Pedro, esquecemos do resto. Então não vou falar de Pedro. Mas Jesus disse, porque é que duvidaste? Na realidade não foi só Pedro que duvidou. Todos os outros estavam no barco e tinham duvidado. Como é pequena a tua fé, disse Jesus a Pedro. E hoje eu queria lançar o desafio. Como é que estamos de fé? Vou deixar um pensamento. Nós somos daqueles que dão a vida pela fé? Ou somos daqueles que trocam a fé pela vida? Eu vou repetir. Como é que nós somos? Somos daqueles que dão a vida pela fé? Ou somos daqueles que trocam a fé pela vida? Nesta manhã nós sabemos que nós não devemos andar pelo aquilo que vimos, pelo aquilo que sentimos, mas por fé. O justo anda pela fé. Quem é que está aqui que sabe que é justo? Quem é que está aqui que sabe que já foi justificado em Cristo? Então, uau, tenho boas notícias, vocês são justos. Diga lá ao irmão que está ao seu lado, tu és justo? Deixem-se dessas coisas. Digam com convicção, tá bom? Ei, espera lá, eu não disse para começarem a conversar, tá bom? Calma. Ainda não acabei. E ainda tenho tempo, hein? Então onde é que nós íamos? Pois é. Falta um barco. Está aqui. Ele está por aqui. Então nós acabámos de falar sobre o terceiro barco, que nos fala sobre vivermos pela fé. E agora temos um quarto barco, que é algo que acontece, é uma segunda pesca milagrosa, para aqueles que andam assim um bocadinho com menos atenção. Houve duas, não houve só uma, tá bom? E esta segunda foi já depois de Jesus ter dito na cruz, está consumado. Eu não vou ter tempo de falar dos paralelos e das comparações, daquilo que nós podemos tirar para comparar a primeira pesca milagrosa com a segunda, porque falamos de uma nova aliança, falamos da aliança da graça. Eu não vou fazer isso hoje. Mas eu quero focar a atenção dos irmãos para a palavra de Deus aqui. Diz que em João 21, 3, diz que João virou-se para os outros e disse, olha, eu vou pescar. E os outros disseram, olha, já que vais pescar, a gente também vai pescar. E eles andaram lá, e engraçado, é tão parecido com a primeira. Parece que andaram a noite toda também, e pescaram. Plim! É por isso que é fácil a gente pensar que estão a falar da mesma coisa, mas não é.
E aconteceu algo muito interessante. Alguém lá de longe, da margem, perguntou: "Oh, pessoal aí." Parece que estou a olhar lá para o fundo. Dizer: "Oh, pessoal aí, vocês apanharam uma coisa? Oh, Zé Eduardo, apanhaste alguma coisa aí?" Eles nada. E Jesus teve de dar uma outra instrução, mas eles não reconheceram Jesus. Para avançar, diz que eles então fizeram como Jesus disse. Jesus até disse para eles lançarem a rede para o lado direito. E eles foram pescar, e eles apanharam um peixe. E diz no versículo 7, estamos em João 21, agora no versículo 7, diz: "Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor, Pedro. É o Senhor." E quando Simão Pedro percebe que é o Senhor, se ele estivesse em terra, ele ia correr para o Senhor. Mas ele não estava em terra e nada o impediu de correr, quer dizer, a nada, provavelmente, para o Senhor. Pedro agora conhecia o Senhor. Não era mais o pastor. Não era mais quando no segundo barco Jesus acalma a tempestade e eles dizem: "Mas que homem é este? Que até fala ao vento, até fala, que homem é este?" Mas no terceiro barco eles já tinham reparado: este Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles começaram a ter a revelação de quem é Jesus. E agora aqui temos um Jesus já com obra consumada. E assim que Pedro percebe que é Jesus, ele corre para ele. Eu alegro-me no meu coração de estar aqui. Estou a ver que a casa está cheia. E eu estou a olhar para pessoas que eu gosto de pensar que hoje correram para Jesus. Os irmãos estão hoje aqui porque correram para Jesus. Amém? Mas o que é que nós podemos tirar aqui mais desta passagem? Realmente há uma grande diferença entre a primeira pesca e esta. Na primeira, Jesus era o mestre, o pastor. Aqui, Jesus é o Senhor. Há uma grande diferença entre ouvir falar sobre Jesus, outra coisa é conhecer Jesus. Há outra coisa que uma coisa é falar sobre aquilo que Jesus fez na vida dos outros, e outra coisa é testemunhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Amém? Quem é que está aqui que conhece o Cristiano Ronaldo? Criam. Seus manientos. Toda a gente acha que conhece o Cristiano Ronaldo, não é? Onde é que está o número de telefone dele? Onde é que está a selfie com ele? Não, a selfie às vezes até dá para sem conhecer, não é? Às vezes nós precisamos colocar as coisas no contexto certo. Nada substitui o tempo de intimidade com o nosso Deus. Eu estava a brincar com o Cristiano Ronaldo porque acho que é uma coisa que faz sentido aqui no contexto. Toda a gente acha que conhece o Cristiano Ronaldo, mas quem realmente o conhece é os que têm intimidade com ele. Aqueles que realmente conhecem. A gente conhece o que os jornais dizem e depois um dia dizem uma coisa, no outro dia dizem outra. Mas quando nós temos o relacionamento, nós conhecemos o coração. E isso, diga comigo, é insubstituível. Amém? Eu estou quase a terminar, Paulo. Estou-me a portar bem. E entusiasmei-me um bocadinho, tá bom? Uma coisa interessante sobre conhecer o coração de Jesus é que isso dá-nos prazer em fazer a sua vontade. Às vezes os casais têm destas coisas. Eu, há um tempo atrás, tive de viajar um bocadinho. Às vezes viajo um bocadinho de trabalho. Mas depois daquele tempo de viagem, quando chego, estão lá os miúdos, está a esposa. Ei, tão bom estarmos.
juntos outra vez. Corremos uns para os outros, que bom! Porque temos essa intimidade, temos essa necessidade de estarmos juntos. O irmão tem necessidade de estar junto de Deus. Tem necessidade de estar em comunhão, tirar tempo para falar com Ele. Então é por aí. É nesse caminho. Esse é o caminho certo, amém? O quarto barco, se calhar os irmãos também já perceberam que também não estamos a falar deste barco, porque estamos a falar do barco de Jesus. Para concluir, é melhor eu ler aqui a frase. Frase de encerramento da mensagem. Irmãos, ainda estão aqui? Não, boa. Eu também ainda estou aqui. Paulo, estou um bocadinho como tu. Depois eu vou torcer a roupa e vou encher uma garrafinha. Para concluir, e sem perder o espírito que nós estamos a ter aqui, a presença de Deus é real no nosso meio, amém, irmãos? Não desperdice este momento. Sabem que a palavra de Deus, quando é semeada, e a palavra de Deus é uma boa semente, a palavra de Deus requer um bom terreno, senão não dá fruto. Eu não vou falar da parábola agora, senão depois eu estico e falo mais do que eu devia. Mas nós somos chamados a ser esse bom terreno da parábola. Só produz fruto se nós realmente não formos só ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Eu vou lembrar o que falámos hoje. Então, falámos sobre seguir a instrução de Deus, falávamos sobre usar a autoridade que Ele já nos deu, falámos sobre viver pela fé. E agora nós estávamos aqui a falar de ter intimidade com Deus. E para concluir, irmãos, quando verdadeiramente conhecemos a Jesus, nós não apenas convidamos para fazer parte da nossa vida, nós tornamos-nos o barco de Jesus. E porquê é que nós nos tornamos o barco de Jesus? Porque nós queremos que seja Ele que esteja no leme da nossa vida. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Eu se calhar vou ainda orar e depois o Paulo pode subir. Os irmãos podem ficar de pé. Obrigado. Obrigado, Paizinho, pelo privilégio que é estar aqui com os meus irmãos, Pai. Realmente é bom estar na Tua casa, Pai. É bom sermos a Tua casa, Deus. Minha oração nesta manhã é que cada filho Teu não perca aquilo que Tu tens falado às suas vidas, Pai. Eu oro para que os abençoes, Pai. Eu oro para que fortaleças as suas vidas, Pai. Que haja um renovar da nossa confiança em Ti. Todos nós já recebemos uma medida de fé, Senhor. Portanto, ajuda-nos a usar essa medida, Pai, para que Tu possas continuar a acrescentar nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos que o nosso coração se incline a Ti para que nós sigamos a Tua instrução para nós. Ajuda-nos a buscar-te, mas ao mesmo tempo a exercer a autoridade que Tu nos dás. Ajuda-nos a caminhar em fé, mesmo quando as circunstâncias são as mais adversas, Pai. Porque nós podemos ver que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E Tu não és homem para que mintas. Tu cumpres a Tua palavra nas nossas vidas, Pai. E realmente que aquilo que esteja no nosso coração é buscar-te cada vez mais, Pai. Estar no trono da graça, onde a Tua presença nos inunda e completa todo o nosso ser, Pai. Amém. Amém. Amém.